Virou-se para mim e indagou. Gostas de direito? Como já estávamos familiarizados, respondi bem-humorado. Aristóteles, meu amigo filósofo, eu gosto mesmo é das coisas certas. Ele riu muito e contou-me a sua vida, contei-lhe a minha e nos separamos. Olhei por uma abertura e vi que os companheiros de trabalho me esperavam em uma praça, onde as flores embelezavam o ambiente. Desci apressado e ganhei a avenida que ajudava a embelezar o imponente edifício. Desculpei-me pela demora, mas eles falou-me, complacente. Não te preocupes com isso, Lancelin. Aproveitamos o tempo para conversar sobre muitos assuntos, principalmente sobre um que muito me alegra e interessa, é a tranquilidade imperturbável, que tanto busco dentro e fora de mim, a qual ainda desconheço. Fiquei interessado pelo assunto, que também almejo com ansiedade. Notei, na praça onde estávamos, grupos de espíritos que nunca tínhamos visto por ali. Como nós, eles também se sentiam admirados com o visual da colônia. Supus, com exatidão, que eram todos de fora, que pertenciam a outras paragens, e logo perguntei ao Padre Galeno, que estava próximo de mim. Padre Galeno, o que vejo? Estes companheiros, que me parecem estranhos, de onde são eles? Padre Galeno, em bom tom, respondeu. Na Terra não se organizam excursões turísticas ou para participação em congressos, visando ao aprimoramento em certas áreas, ou para confraternização de classes profissionais. Aqui é o mesmo, aliás, lá é cópia daqui. Dos outros planos da vida espiritual vêm grupos e mais grupos que pertencem a outras cidades do espírito, trocando experiências e computando dados sobre a vida. Isso é muito válido, meu irmão. A vida torna-se mais fácil pela ajuda de experiências trocadas nas bases da fraternidade pura. Fiquei satisfeito e senti o meu próprio caso. E como me valiam essas experiências? Andamos um pouco e alcançamos uma gigantesca plataforma de embarque e desembarque. Dos lados dela, salões de espera sobremodo encantadores, com muitas atrações mutáveis, de maneira a entreter os passageiros por alguns momentos. Quase sem percebermos, pousou uma enorme nave silenciosa de onde desceu uma multidão de criaturas afogadas em seus deveres. Alcançamos uma escada que deslizava para dentro do aparelho e entramos. Fiquei pasmado pensando, por que não vamos pelo processo que tanto usamos, a volitação? Traduzi o pensamento em pergunta, afogado pela curiosidade. Fernando respondeu com interesse. Lancelin, esse aparelho é dos viajantes de outras plagas, que o colocam à nossa disposição enquanto estiverem aqui em trabalhos de pesquisa. E nós devemos usá-los para mostrar o nosso interesse pelas coisas que os levam à busca do bem. De fato, isso é para nós outros desta colônia, uma grande distração, como igualmente uma economia pessoal de energias espirituais. Sentamo-nos confortavelmente e passamos a ouvir música. Que perfeição é esse aparelho! Dali poderíamos nos comunicar com o lugar que desejássemos, com todos os setores de comando de trabalhos da colônia. Enquanto eu estava olhando tudo, passando em revista as coisas interessantes, alguém tocou em meus ombros e falou ao meu ouvido. Lancelin, os outros já desceram. Admirei-me. Já chegamos? Perguntei. E não tive, daquela vez, oportunidade de examinar o aparelho demoradamente, todos os seus detalhes, que são muitos. Descemos em outra plataforma e já dava para ver uma grande metrópole da Terra. Quando olhei novamente, com gratidão, para a nave que nos trouxe, ela já tinha desaparecido nas profundezas do infinito. Mesmo assim, lembrei-me de Deus, e falei com o coração. Obrigado, Senhor. Descemos da plataforma espiritual usando os nossos recursos de volitação, e antes de pisarmos no solo humano vimos um casarão cujo esplendor era fascinante. A casa tinha uma aura que a policromia conhecida no mundo não poderia colorir, suas luzes se espargiam em todas as direções da grande cidade. Era uma organização espiritualista, onde se cultivava a meditação, onde se praticava a caridade, onde havia muitas palestras semanais para o público. A fraternidade era realmente o clima do prédio que se erguia à nossa frente, e que falava de Deus pelos seus aspectos de serenidade. Multidão de criaturas entrando e saindo. Livros de todos os tipos que expressam Jesus como Mestre e Senhor e mostrando a variedade de ângulos educativos da sua majestosa doutrina, revelações espirituais dando seguimento às obras do codificador, departamentos programando trabalhos para todos os componentes da instituição, conversações em grupos que me punham admirado. Nunca vira tais coisas na Terra. Fiquei impaciente e perguntei a Miramês.
Será que eu poderia saber algo mais a respeito do que vejo? Muito raramente encontramos tantas luzes de entendimento juntas. Penso que mesmo no mundo espiritual isso não é comum. É aqui na Terra. Desceram todos os anjos dos planos da vida maior e pousaram neste quinhão de trabalho? Engasguei na expectativa e Miramês, com prudência, respondeu amável. Também acho uma maravilha. É realmente uma bênção de Deus e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, quando passo por aqui, meu filho, tenho o ímpeto de ajoelhar-me diante desta casa e beijar o chão com humildade. Isso que vês, essas luzes e cores, formam o conjunto dos ideais em forma de claridades. São, de fato, anjos que se deslocam, dos altiplanos da vida maior, que descem até a crosta, supervisionando a obra na terra e dispensando todos os cuidados à divulgação do Espiritismo, a fim de cumprir as profecias de levar o Evangelho redivivo a todas as criaturas e a todos os países. A luta está travada, entre a treva e a luz, e nós devemos dar graças a Deus de podermos participar deste movimento, onde se ergue a bandeira incrustada de estrelas, balouçando sob os ventos da fraternidade cósmica, com o lema em saliência, Deus, Cristo e Caridade. Eu sentia tal emoção, ao ouvir aquilo da boca de Miramês, que queria entrar logo no casarão, e contemplar os dirigentes daquela respeitável instituição. Para não perder o fio da meada, na compreensão do assunto, pedi desculpas, e falei animadamente. Mas, que beleza o que me dizes! Então, os espíritos que dirigem essa casa de Deus devem fazer parte da corte dos anjos que dirigem a terra, não? Ele olhou-me com melancolia no semblante, e falou com humildade. Meu filho, eles, os dirigentes desta instituição que muito respeitamos, fazem parte da falange dos homens, com muitos defeitos a corrigir, como nós outros, mas, de boa vontade, que costumam lutar até o fim, diante de todas as dificuldades que sempre surgem. Porém, são conscientes do plano de Deus estabelecido nesta casa. O Espiritismo é de ordem divina e não humana. Os homens, até certo ponto, fazem o que desejam, contudo, a direção espiritual intervém quando há conveniência ditar, porque a verdade é Deus, e por sua vontade não existe poder humano que não caia. Muitas pessoas na Terra esmorecem com certos fatos que acontecem nas lides da doutrina espírita, achando que a sementeira da verdade está fracassando. Como se engana, essa gente! Ela percorre justamente os caminhos idealizados por Deus e executados por Jesus e seus companheiros mais diretos. Os homens fazem, Lancelin, somente aquilo que a sua evolução permite. Como pedir mais a quem nada mais tem para dar? Seria um contrassenso. E se nós queremos cooperar com o movimento do bem universal dirigido por Cristo, comecemos a renovação dentro de nós, porque é aí que se inicia o caminho para a libertação, cortando arestas e aprimorando atitudes. Quando nós criticamos os nossos companheiros na terra, lançamos entulho em nossa própria estrada, e certamente nos demoramos na limpeza do caminho para passarmos. Ninguém, meu filho, consegue interromper a obra de Deus, que é o nosso próprio bem. Fiquei estonteado, mas a lição encaixou bem na minha consciência. Parti para maiores elucidações. Mas, o que se ouve aqui, os assuntos, as intenções, os conselhos, é coisa de nos deixar pasmados. Somente os espíritos evoluídos podem assim proceder. Miramês, paciente mas interessado, respondeu. Tudo o que nós observamos, Lancelin, na área do espiritualismo em geral, está na escala das teorias, umas mais acessíveis à prática, outras menos. A verdadeira integração na vivência do amor e da caridade ainda demora, mas graças a Deus estamos a caminho. Eu acrescentou. Confiantes na força divina, não devemos perder tempo na execução daquilo a que fomos chamados a fazer. Pensei comigo mesmo, a coisa na Terra não é tão ruim assim, como costumamos falar, os recursos de Deus estão em toda parte, esperando, à nossa disposição, e nem sempre atendemos a esse chamado que nos vem através de muitos acontecimentos. Alguma coisa dentro de mim falava alto, e em bom som. As religiões brigavam antes umas com as outras, e continuam até hoje, em discussões improfícuas, cada uma querendo mostrar a posse da verdade. Entretanto, não são as religiões em si, que ainda não descobriram a verdade que as liberta da ignorância. A verdade não tem dono, não é mercadoria comprável, é força de Deus que irradia as leis naturais. A nossa alegria é que os tempos passam e também passam as ideias obsoletas dos homens que esqueceram o progresso. Notei que a voz que me falava era de Fernando. E era mesmo.
Telepaticamente, ele conversava comigo, ajudando a acalmar as minhas interrogações. Dali saímos e chegamos a um navio da Marinha de Guerra, grande casa flutuante ao balanço das ondas. Alguns vigias espirituais se postavam inquietos em pontos estratégicos, embora não notássemos perigo visível. O mar cantava sua canção costumeira, e aquele cheiro característico nos dava uma impressão de outro mundo. Verdadeiramente era o mundo das águas, o mundo das lendas, muitas das quais de fundo verídico. Descemos, na paz do Senhor, e logo fomos recebidos por um espírito muito alegre que nos convidou a entrar, e tocou imediatamente no assunto. Caros companheiros, foram os bons ventos que os trouxeram aqui, e as ondas da paz que os fizeram chegar a esta nossa casa, a casa que serve a todas as causas da justiça. Peço desculpas, se a nossa conversa vos importuna, mas estamos pedindo socorro, e não há melhor coisa do que pedir a quem pode dar como a nossa colônia, através dos benfeitores que ali vos dirigem com todo afeto e amor. Nós estamos sendo visitados, de vez em quando, por entidades duvidosas as quais nos deixam uma impressão desagradável. O certo é que elas pretendem alojar-se neste navio, o que seria para nós um desastre espiritual, e o meu maior interesse é que nesta casa do mar haja harmonia, que se trabalhe nas linhas da justiça, instruindo os camaradas que viento têm em busca de auxílio. Somos muitos os que trabalhamos e vigiamos este navio, contudo, os problemas são inúmeros. Não quero que levais a mal se estamos comentando coisas desagradáveis, porém, preciso de ajuda para que se restabeleça a harmonia, e o auxílio que esperamos de vós é, por assim dizer, um preventivo. Nessas horas eu me lembro de meu pai, que sempre dizia, antes que a cobra cresça, corte-lhe a cabeça. Sorrimos todos. Miramês, com a tranquilidade que lhe é peculiar em todos os casos de assistência, falou com bondade. Não precisas afligir-te, meu irmão. Nós estamos aqui a pedido da nossa colônia, e o que estiver ao nosso alcance, nós o faremos com prazer. Não pode existir acanhamento entre os que servem com Jesus. Enquanto o navio físico tem o emblema de guerra, vós vos inspirais na paz. Esse é o nosso dever, ajudar onde estivermos, dando nosso esforço para que as coisas certas se estabeleçam na Terra e a coloquem na vanguarda dos mundos que buscam harmonia. Silenciou um pouco e terminou. O bem nunca se perde. Seja onde for, e de que tamanho for, ele é sempre luz dentro da luz de Deus. O comandante espiritual do navio nos entregou, simbolicamente, a chave da cidade flutuante, e falou com alegria. Pedi, se fosse possível, a vossa presença, por ter grande confiança nos vossos trabalhos, principalmente, pelos de que tenho notícias. Alegro-me por ver desmanteladas muitas quadrilhas de espíritos malfeitores que andam por aí, perturbando a vida de muitas pessoas e intranquilizando ambientes que dispõem de muitos recursos de ajudar. Mas, graças a Deus, a luz é sempre unida, e está sempre presente quando as trevas se aproximam. Eu sei, por experiência pessoal, que somente o amor revigora o que está em decadência. Não obstante, esse mesmo amor, quando se trata de espíritos renitentes no mal, que não respeitam as advertências, transforma-se em justiça e se, no caso, a justiça é pouca, ele se transmuta em energia, que fez lembrar a contra-violência, sem que seus instrumentos se alegrem naquilo que foram chamados a fazer, no que tange à ordem, porque sem ordem não pode haver progresso. Eu acrescentou. Desculpai meu entusiasmo em defender o nosso navio, em defender aqueles que trabalham para o bem da humanidade. Eu, às vezes, me altero um pouco. Padre Galeno olhou para Miramês, conversaram mentalmente e sorriram nas ondas espirituais. O sacerdote tomou a palavra com interesse, dizendo: Comandante, nós estamos entre irmãos e nos consideramos partícipes da mesma família. Interessamo-nos por tudo que possa levar essa casa ao equilíbrio. O comandante, diante das palavras do padre Galeno, era todo ouvidos, pressentindo que havia alguma coisa errada. Nós, ao descermos neste navio, notamos que ele estava apagado espiritualmente, e isso é motivo de alarme para sua paz. Logo notamos o que está faltando para essa casa de Deus. Deixaram crescer alguma erva aqui dentro, onde podem se ocultar algumas serpentes. Esqueceram-se de arrancá-la, protegendo a casa contra o joio. Há uma locução latina que diz, latete anguis in herba. Essa é a verdade, os irmãos desta casa se esqueceram da oração. Não disse o nosso mestre que deveríamos vigiar e orar? Desculpa-nos a franqueza, mas vós estáis somente vigiando e vos esqueceram do complemento divino que,
Faltando, toma tudo perigoso, abre-se com isso uma brecha de que os invasores se aproveitam para perturbar. A prece, meu filho, é a luz que espanta as trevas de qualquer ordem, e nós todos, no serviço do Senhor, somos obrigados a saber disso. Não sei como te esqueceste desta proteção que Deus nos deu, para que pudéssemos entrar em contato com Ele. O comandante balançou a cabeça e os seus olhos se molharam. Obrigado, padre, o senhor tem razão. Foi um lapso da nossa parte. Isso deve ser corrigido urgentemente e eu peço o vosso concurso. O padre Galeno continuou com serenidade. Não queremos ferir a tua sensibilidade, já que ora nos ouves com atenção, mas, esse é o mal de quase todos os lugares, onde se alojaram os espíritos das trevas, porque a escuridão é incompatível com a luz. Saímos dali para um amplo salão, onde suave música derramava no ambiente um prenúncio de paz. Todos nos acomodamos e Miramês pediu ao comandante que fizesse a oração, e que nós iríamos acompanhá-lo pelos sentimentos. Ele se postou com humildade e falou com a voz embargada de emoção. Supremo Comandante de todos os mundos, nós rogamos as tuas bênçãos, com toda a gratidão que o coração assinala, e pedimos desculpas pelas faltas cometidas neste barco que ora nos serve de casa, e que nos empresta a oportunidade no grande aprendizado da vida. Ajuda-nos, Senhor, para não esquecermos as nossas obrigações espirituais. Na verdade, tratávamos somente da vigilância, onde o raciocínio nos ampara com os meios de defesas compatíveis com as ofensas, mas sabemos que somente a razão não basta para nossa harmonia. Ensina-nos a orar com humildade e não nos esquecermos da prece em todos os dias da nossa vida, principalmente nesta casa, que representa a vigilância de uma nação. Como é bom termos amigos, como é bom sermos visitados por irmãos que nos despertam diante de um perigo iminente, que poderia nos levar ao caos por culpa nossa, que negligenciamos no dever do espírito. Ajuda-nos, Senhor, a entender melhor as tuas leis. Eu prometo que, de hoje em diante, não te esquecerei mais, chegando ao Senhor pelos processos que a oração nos faculta. Perdoa-nos pela falta que nunca mais cometeremos. Graças te damos, pelo alerta que nos destes. Assim seja. As nossas mentes entraram em cadeia de modo extraordinário e viam-se no ambiente fluidos intercruzando-se, a sustentar a nossa fé e aumentando a confiança nos poderes celestiais. Essa energia divina, manifestada pelo poder da oração, formava flores que pairavam no salão, impregnando a atmosfera de um perfume agradável. Quando ficamos à vontade, depois da oração, o comandante chorava com os seus companheiros de trabalho, agradecendo a todos nós pelo chamamento à vigilância maior, que é a súplica àquele que pode mais do que todos, nosso Deus de amor e de bondade. Conversamos um pouco mais e Miramês deu as ordens. Colocamo-nos em pontos estratégicos para um trabalho necessário, caso viessem de novo os invasores. Miramês ficou bem no alto do navio com o comandante, e nós outros embaixo, ajudando na operação de defesa, caso fosse necessário. Eu quase nada fazia, para que pudesse observar, e assisti uma maravilha. Miramês concentrou-se por alguns instantes, atraindo para si uma nuvem de fluidos que me pareciam incandescentes, não sei bem o seu estado, e notava-se a sua mente buscar neste agregado de energias uma ponta que obedecia ao seu pensamento. Ela se estendeu em volta do navio, fechando as pontas, em uma rapidez incrível. Depois, como em um passe de mágica, foi tecida uma espécie de rede, arrematando no cabo antes formado, vibrando em uma intensidade muito grande, para não ser vista pelos malfeitores. E eles surgiram como bandos, de grupos em grupos, cada um carregando uma espécie de saco escuro com algo dentro, para atirarem em cima do navio. Era um barulho infernal e tive um pouco de receio. No mesmo instante em que eles atiravam os sacos em cima do navio, era projetado um fluido em cima deles, que perdiam as forças e caíam juntamente com os sacos arremessados na casa flutuante. Quando os últimos desconfiaram da armadilha, voltaram desesperados. A matéria dos sacos tinha um odor insuportável e tinha ação anestésica. Os marinheiros espirituais já adestrados na operação, enrolaram aquela gigantesca rede, com a ajuda da própria natureza, e voaram levando-a para lugares indeterminados para nós. Todos ficamos aliviados. O comandante e Miramês desceram e nos encontramos em festa, desejando que aqueles irmãos nunca mais voltassem ali. O comandante espiritual do navio e os seus companheiros nos agradeceram, pedindo a Deus que nos protegesse sempre, e que a casa estava às nossas ordens, para qualquer hora em que desejássemos voltar.
Também agradecemos a oportunidade que tivemos, principalmente eu, pelas experiências anotadas e assistidas, e começamos a volitar. Bem de cima, olhamos para baixo e notamos admirados um círculo de luz em torno da cidade flutuante. Padre Galeno tomou a palavra, eufórico, dizendo: agora não podemos dizer que ali não se faz oração. Aquele efeito de luz que temos o prazer de ver é efeito da prece feita pelo comandante do navio. Graças a Deus, aquilo vai servir como defesa espiritual dessa grande nave. Que Deus e Cristo abençoem a todos que dirigem essa cidade sobre as águas. Damos-nos as mãos e partimos. A minha mente estava fervilhando para saber por que aquele comandante, sendo já um espírito de certo desenvolvimento, não era dado à oração, pois esse era o dever primordial, ainda mais pelo posto que ele ocupava. Miramês, sem que eu perguntasse, veio em meu auxílio. Lancelin, o espírito também se esquece das principais coisas a fazer, mormente quando está em zonas inferiores trabalhando, como esse caso a que acabamos de assistir. Esse comandante é muito dedicado. Há muito tempo que não tira férias, por amor ao trabalho a que se dedica, e com isso seus sentidos passam a ser quase como os sentidos humanos. Neste caso, as férias são como que um alerta, uma limpeza da alma, quando são aproveitadas nos planos mais elevados. Existem certas regras que não deveremos esquecer, para o nosso próprio bem. Eu acrescentou. Ele, quando encarnado, não era dado à oração, e quando chegou aqui demorou a se acostumar com esta função divina, que nos ajuda a enxergarmos mais a Deus e a nos livrarmos com mais facilidade do mal que por vezes nos cerca. Entramos em um palacete e os companheiros espirituais que ali assistem nos receberam com muito calor, embora notássemos nas feições de alguns certa melancolia. Fomos convidados a passar para um recanto espiritual ao lado da residência, mas antes disso deu para averiguar o ambiente pesado daquela família. Aquelas horas da madrugada, eles, os encarnados, estavam jogando e bebendo muito, muitas mulheres já quase inconscientes, perdiam o pudor que lhes resguarda o moral. Palavrões eram proferidos seguidamente. O padrão era baixo, e dos mais baixos. Entidades inferiores igualmente sorviam as bebidas, pelas emanações dos encarnados, saboreando o álcool como se fosse o mais puro alimento. Eles instigavam os homens e mulheres a olhares que desmereciam a compostura. Os assistentes da casa e os nossos companheiros foram para o recanto espiritual e eu fiquei como que amarrado naquele ambiente, verificando os pormenores para depois escrever. Mas, afirmo, custei suportar o clima sórdido, onde a miséria moral se manifestava livre de qualquer reprimenda. Pensei comigo, o lar é uma coisa sagrada na terra. Como pode um abuso deste tamanho? E os filhos? Se esses irmãos escutassem meus pensamentos, iriam dizer: os filhos estão dormindo. E então responderia: dormindo, mas absorvendo, pelos fios da afinidade espiritual, o magnetismo dissolvido neste ambiente de perdição. No amanhã, as filhas terão maior facilidade de acompanhar os exemplos das mães que não souberam seguir as regras das boas maneiras, principalmente em sua própria casa. Os filhos também são antenas vivas, a absorverem as imagens dos pais, pelos exemplos da vida que levam. Pés entrelaçados por baixo da mesa falavam mais do que bilhetes, sem reverência. De vez em quando aparecia um empregado de cor, trazendo com humildade um vasilhão cheio de cortados de linguiça frita onde a pimenta e a cebola estimulavam o paladar. Aquele irmão corria a noite toda, sem cansaço pronunciado. Os instintos inferiores comandavam a guerra das paixões. Entidades femininas já se encontravam no ambiente, despidas, e inspiravam as encarnadas a fazerem o mesmo. As mais sensitivas já estavam quase sem roupas. Espíritos do mesmo naipe eram como que médiuns das sombras. A mediunidade funciona mesmo sem os cuidados que requer o bom comportamento, sem disciplina, que esquece o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um pensamento de Miramês invadiu meu cérebro e convidou-me para ir onde eles estavam. Cortei as observações, talvez sem interesse positivo, e apareci no ambiente deles. Que diferença! Pedi desculpas por não ter vindo junto com eles para o recanto, e participei das conversações. O guia espiritual da casa, de nome Geraldo, falou tristonho. Meus irmãos, nós temos passado dias difíceis nesta casa, os componentes deste lar não nos ouvem mais. Eles cortaram as linhas de comunicação conosco, pelo modo de proceder, e até as leituras deles mudaram. Os livros e revistas lidos, nesta residência, são puramente de sexo.
Eles chegaram até o ponto a que vós assistisseis uma calamidade no lar e na formação das crianças que, de qualquer maneira, como vós sabeis, assimilam os acontecimentos ocorridos nesta casa. E nós não podemos fazer quase nada em favor deles, por faltar o processo de sintonia, pois quase todos eles são médiums das trevas. São 4 famílias que frequentam este lar, com as mesmas ideias. Vão se ajuntando pelo processo já dito, em faixa onde todos respiram, e as mentes de todos estão presas em um ponto fixo, sexo, através de vários caminhos disfarçados, como sendo vida social, encobrindo o objetivo principal. Silenciou um pouco e continuou melancólico. Sabemos que este drama está ocorrendo por toda parte do mundo. A Terra está passando por um período de transição e a conduta das criaturas, que antes era escondida e reprimida por vários meios que a sociedade impunha, hoje está saindo do normal, mostrando como as pessoas realmente são por dentro. O melhor remédio para essa doença é o tempo, sabemos disso. O nosso irmão Geraldo calou-se, esperando ouvir algo de um de nós, palavras que servissem de alívio, com certeza. Todos olhamos para Miramês e ele falou com bondade. Meus filhos, que o Mestre nos abençoe a todos. Esses nossos irmãos deste lar ainda têm fome dos impulsos que lhes marcam a evolução. Nós temos o dever de ajudá-los, como a qualquer outro grupo familiar. No entanto, existe um marco onde a vida nos pede para parar, que pertence, como bem disse o nosso irmão Geraldo, ao tempo. Todavia, somente o tempo não basta para o despertar e a bondade divina envia o anjo da dor. Este anjo, aonde chega, tudo muda, por sua força de transformação. Ele tem o poder de fazer e refazer muitas coisas, que levam as criaturas a se modificarem. O desejo nosso é que almas se transformem por amor, sem precisar da visita dos sofrimentos. Porém, isso é quase impossível. São processos esquematizados pelos maiores da espiritualidade, em nome daquele que tudo dirige. Não sofras com isso, caro amigo, pois eles não são maus, apenas ignoram as leis naturais. Os espíritos que aí estão são atraídos por eles mesmos, e obedecem à lei dos iguais, que se reúnem por harmonia mental. Vamos trabalhar em favor de todos, sem com isso sofrer por não saber esperar. O Senhor é muito paciente, não tem preço e nada na vida se transforma em um passe de mágica. Eles, com isso que vedes, que por vezes tortura os espíritos familiares, estão todos os dias diminuindo o tempo de ignorância. Qualquer hora dessas eles vão despertar, pelos processos que já conversamos. E que seja em breve, em nome de Jesus Cristo. Enquanto conversávamos assuntos referentes ao trabalho espiritual, Celes, Fernando e Abílio fizeram a limpeza no lar. Os espíritos malfeitores se retiraram e os encarnados começaram a bocejar, com sono. Perderam aquela alegria que lhes dava o jogo e a bebida. As famílias que ali se reuniam despediram-se e foram embora. O dono da casa, embriagado, após fechar a porta com o servidor, tomou um banho para reagir aos efeitos da bebida e buscou a esposa que já estava na cama deitada de bruços. Ele virou a bela companheira com todo carinho, na força do sexo. Logo começou a gritar por socorro, um filete de sangue escapava pelos cantos da boca da esposa, as emoções prolongadas, e a bebida em excesso cooperaram para o rompimento de uma veia que irrigava os pulmões, já frágil desde o nascimento. Chamaram a ambulância, e a irmã em Cristo foi internada. Os guias espirituais da casa, querendo prestar o maior socorro possível, pediram a Miramês que os ajudasse naquele momento. Ela tinha filhos pequenos para criar e o marido estava desesperado, bem como todos os demais familiares. Miramês, ponderado, respondeu com tranquilidade. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para a recuperação da nossa irmã. Contudo, essa doença não somente vai ajudar aos seus filhos, como a todos os seus familiares. É o remédio maior quem vai tomar ela mesma. Eis que veio a advertência, de forma dolorosa, mas, o que vamos fazer? Quando é desconhecido o amor, nos deparamos com o sofrimento. E não é motivo de muita preocupação, pois todos nós já passamos por isso, no processo das vidas sucessivas. Tudo no mundo pode ser usado, desde quando tenhamos critério. O abuso destrói a nós mesmos. Se a nossa irmã melhorar rapidamente, voltará aos mesmos excessos, porém, se a cura for demorada, a advertência fixar-se-á mais na sua consciência. Nós garantimos aos irmãos que naquela noite mesmo a visitaríamos, com o propósito de ajudá-la, na paz de Deus. Pedimos licença a todos vós, orientadores deste lar, porque hoje, agora,
Vamos tirar nossa irmã, servidora desta casa, do corpo físico, para os devidos treinamentos em viagem astral, como já ocorreu algumas vezes. Todos sorriram e desejaram bom trabalho. Nosso irmão Geraldo comentou com alegria. Se não fosse ela nesta casa, não sei o que seria deste lar. Ela nos é muito cara. Descemos para o quarto dos fundos, onde estava dormindo a nossa irmã, que chamamos 9. Já estavam conosco muitos dos irmãos encarnados em processos de adestramento, que todas as noites reuníamos para o aprendizado em conjunto. Chegamos ao pequeno apartamento de 9. Ela estava ressonando. Padre Galeno levou a mão, na suavidade do seu amor, rente ao cordão fluídico da nossa irmã, e ela acordou assustada. Olhou para os lados, pensando, uai. Alguém me chamou. Quem foi, por Deus? Pude verificar a junção do cordão de prata e o seu recolhimento em uma velocidade incrível, como se fossem infinitas camadas luminosas se ajustando em um tubo. Duas entidades ao seu lado sorriram para nós e nos desejaram bons resultados. A nossa irmã 9 tomou um copo de água que estava ao seu lado, e acomodou-se novamente na cama. Fernando, olhando no encaixe do seu nariz, disse-lhe: Dorme, minha irmã, novamente. Estamos te esperando para um passeio, cujo resultado será benéfico para o teu coração. Dorme. Não receis. E ela cedeu aos braços do Morfeu. 9 demorou a sair do físico. O padre Galeno aproximou-se mais do leito da servidora humilde e começou a dar passes longitudinais, no sentido de desembaraçar a junção dos dois corpos. Passados mais alguns instantes, ela começou a flutuar acima do físico, afastada cerca de uns 10 centímetros, mas tinha a propensão de voltar novamente ao mesmo. Fernando tornou a falar com segurança, como se estivesse visando um ponto dentro da sua cabeça. Irmã, descontrai, cede ao relax e vem para o nosso meio. Não precisas temer, isso é natural em todos os estudantes da verdade. Entrega-te com confiança e deixa em repouso tua veste física. Passou, então, a subir com mais desembaraço, o corpo astral da nossa companheira. 9 subiu e foi se verticalizando, ficando em pé no meio do quarto. Apenas via Fernando. Espantou-se um pouco e foi dizendo com certo acanhamento: O que o senhor quer comigo? Parece-me estranho, não? Fernando, habilidoso, falou-lhe com proveito. Não, minha irmã, não sou estranho. Estamos aqui para levar-te em nossa companhia, e não estou sozinho. Temos ao nosso lado, sem que tu vejas o nosso Miramês, Padre Galeno, Celes, Abílio, Lancelin, e mais outros em aprendizado, o que muito nos alegra. Ela sorriu e acrescentou: Eles já chegaram. Por que não os vejo? Fernando, com cuidado, replicou com carinho. Não sabes que quando acordamos, a visão vai chegando aos poucos? Ah! Sim, é mesmo. Então, logo vou vê-los todos. Como não? Padre Galeno impôs as mãos na cabeça de 9, para acalmar o sistema nervoso da moça, algo agitado, e ela passou a ver todos os componentes do grupo, em trabalho com Jesus. Ajoelhou-se aos pés do sacerdote e beijou as suas mãos, que sempre abençoam. Padre Galeno, graças a Deus, o Senhor está aqui. Esta casa precisa do Senhor. Peça a Deus para que a paz se estenda até este lar. Eu amo as criaturas do que formam essa família, embora elas ainda não respeitem a vida. Padre Galeno acalmou-a, e com palavras de ânimo prometeu ajudá-la, para a paz de todos. 9 era a servidora daquele lar, já havia muito tempo. Ela, antes era a serviçal da mãe da sua atual patroa, a qual, depois que se casou, levou-a para o seu lar, pelos cuidados que ela tem com crianças e as pessoas em geral. Ainda mais, é pessoa de confiança e honestidade ao ponto alto da sua vida. Enquanto ela conversava animadamente com o padre Galeno, Miramês observava o seu cordão de prata, que não se apresentava normal, estava um pouco contraído e se comprimia em todas as suas fibras, como que obedecendo a um imã central. Essas contrações, disse Miramês, são oriundas de abalo dos nervos, e isso é muito comum nas criaturas do que sofrem vendo os outros sofrerem. É o perigo da piedade que esqueceu o equilíbrio. Miramês nos convidou a sair, acrescentando: Ela tem necessidade urgente de ar puro e de um visual agradável. Busquemos uma campina mais próxima para o refazer necessário, e nós também vamos ser beneficiados. Saímos todos e, com poucos segundos, estávamos onde queríamos, passeando ao clarão da lua e das estrelas,
admirando a natureza e refazendo forças no grande suprimento da vida. Notei que por ali passavam, de vez em quando, grupos e mais grupos de entidades, que certamente buscavam a mesma coisa que nós, a tranquilidade do ambiente dos campos. Respiramos ali em longos haustos, e a alegria não se fez de rogada, fomos invadidos por ela, e logo perguntei a Miramês o porquê daquele fenômeno nos campos. Lancelin, os campos são livres do magnetismo inferior que os homens expelem pelos pensamentos desajustados, e do miasma dos animais, nos seus rudimentos mentais. Aqui, os ventos circulam sem interrupção, purificando tudo, enquanto espíritos de alta estirpe descem, periodicamente, magnetizando a atmosfera, bem como, também, as nascentes dos rios, em benefício dos que aqui vêm. Deus não se esquece de nada e também nos grandes centros civilizados existe essa operação. Contudo, os homens mesclam essa bênção de Deus com os seus próprios sentimentos, e turvam o ambiente antissalutar. O próprio Sol, neste meio em que nos encontramos, é mais benfeitor, por não ter os seus raios interrompidos, de certa forma, pelas nuvens da poluição. E se não fosse o Sol, que desintegre os pensamentos formas, o ambiente humano seria insuportável. Isso é a ciência divina. Deus não é Deus dos mortos, porque dá a vida a tudo e a todos. Notei que a nova estava mudada com poucos minutos. Todos os que nos acompanhavam se alegravam com a vida dentre a natureza pródiga em energias compensadoras. Olhei para as estrelas e agradeci a Deus por sua bondade para conosco. Os seus mais variados recursos estavam em favor do nosso equilíbrio. Demos as mãos e voltamos. Descemos em um hospital, onde estava a patroa de 9, e fomos recebidos afavelmente por muitos cooperadores daquela casa de saúde. Perguntamos pela senhora ali socorrida naquela noite e nos disseram que ela estava em observação, para ver se o seu caso não evoluía. Ela sofrera o rompimento de uma veia irrigadora da árvore pulmonar e agora dormia sob o efeito de sedativos. Passamos para o seu apartamento e 9 quis se emocionar quando viu a patroa. Chamamos-lhe a atenção e ela se controlou. Explicamos-lhe o ocorrido, pois ela ignorava os acontecimentos daquela noite, porque dormira cedo. Caena e Celes se abeiraram da senhora enquanto Abílio e Fernando faziam o tratamento no ambiente, renovando a atmosfera espiritual. Verifiquei o cordão fluídico da patroa de 9, e fiz-me consciente de que se tratava de um caso sério, sob o aspecto espiritual. O laço luminoso que liga um corpo ao outro, se mostrava meio torcido e com uma cor semelhante à da terra, com algumas luminosidades. Ele se comprimia, de vez em quando, dada a emoção instintiva da criatura em questão, e os órgãos físicos, com a compressão, pareciam levar um pequeno choque, interrompendo a corrente divina em que circula no organismo. Ao observar esses dados, Miramês abeirou-se de mim e falou com sabedoria. Lancelin, isso que acabas de observar é muito sério. Essa nossa irmã está com um desgaste exagerado de força vital. A cota que ela recebe está sendo pouca para o seu gasto. E como se fosse uma energia elétrica que estivesse entrando em uma residência para um determinado consumo e os donos da casa gastassem o dobro. O baço da nossa irmã cresceu de forma assustadora, perturbando a força divina nele acumulada, e 2 dos seus centros de força quase não funcionam. Entretanto, vamos fazer o que estiver em nosso alcance. Essa doença é a doença salvação. A família vai mudar o modo de pensar e sentir a vida com esse abalo dos sentimentos, pois ela é uma pessoa muito querida no meio dos seus parentes. O próprio marido é fascinado por ela e isso é bom para o começo da sua educação espiritual. Caena entregava a Miramês algo meio cinzento, meio aveludado, que ele pegou com todo o carinho, peculiar ao seu estado espiritual. Levou-o aos lábios e beijou-o com sentimento de gratidão, dizendo: Que Deus te abençoe, minha filha. Que Maria Santíssima tenha compaixão da tua vida e te ajude a viver. No silêncio que o ambiente emprestava, levou 2 fios às narinas da patroa da 9, ligou com cuidado no tesouro que recebera de Caena e deixou aquele plasma marinho passar sem embaraço. Terminando, desligou os fios, aplicou alguns passes sedativos, e ela dormiu profundamente, sem nenhuma convulsão, qual antes apresentava. 9 parecia que ia desmaiar, pelo que fornecera de fluidos animais para a patroa que ela tanto amava. Padre Galeno aproveitou a ida àquele hospital para visitar pessoas queridas que ali estavam internadas, por isso não pôde participar dos trabalhos naquele apartamento onde se encontrava a senhora do palacete. Miramês, alegre, comentou: Está tudo bem, graças a Deus. Amanhã ou depois ela vai ter alta,
mas com certas advertências médicas. E isso é bom. Partimos dali, entregando os candidatos aos seus corpos, com algum proveito no trabalho, e levamos 9 para sua casa. Chegando lá, ela agradeceu a todos, pedindo ao padre Galeno que abençoasse e que não se esquecesse da sua patroa. O cordão fluídico da nossa irmã parecia uma cauda luminosa, que se ia contraindo à medida que ela se aproximava do corpo. Existe algo no corpo físico que atrai, magneticamente, o espírito, e com poucos segundos ela acordava. Surgiu em sua mente a patroa enferma, e ela pensou, será possível? A patroa doente. Mas, isso deve ser um sonho. Que Deus a abençoe sempre, com todos da casa. Mesmo já aparecendo as barras do dia, Fernando a fez dormir de novo para depois acordar. Ali mesmo, naquele singelo quarto, Miramês elevou seu pensamento a Deus, juntamente conosco, e oramos com gratidão. Pai nosso que estás nos céus. Agradecemos por tudo o que nos destes nesta noite de trabalho e de paz, de compreensão e de entendimento, quando consultamos consciências, e pelos fatos ocorridos. Nós te pedimos que nos ajudes, Senhor, a compreender melhor o que fazer em todas as direções que a vida nos chamar, mas que se faça. Senhor, acima de tudo, a tua vontade e não a nossa, pois o Senhor sabe mais do que nós o que deveremos fazer em favor dos outros e para o nosso próprio bem. Deus de bondade, de amor, rogamos tuas bênçãos para todos os lugares onde passamos nesta noite, quando nos fizemos instrumentos de ajuda, e estamos ao inteiro dispor do teu coração, a hora em que aprover a tua sabedoria. Dá-nos forças, Senhor, em todas as horas, para o trabalho que nos leva ao amor, e que semeia a paz em todos os caminhos. Não nos deixes cair em tentações, por esquecermos as advertências do Evangelho e desperta os nossos sentidos para a vida na luz. Prepara-nos para novas etapas, de modo a não reclamarmos, nem pensarmos em receber pelo que fazemos, pois a bênção do Senhor dá-nos a serenidade. Assim seja. Ajudando sempre. O objetivo dos nossos trabalhos no mundo espiritual é realmente ajudar sempre, porque queremos copiar a natureza divina, que deve se expressar na natureza humana. O universo, já falamos, e todos os espíritos que se comunicam com os homens sob a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo, o afirmam, é uma perfeita harmonia, a inteligência mal orientada que torna o ambiente negativo para que surja o desequilíbrio, passando ela mesma a sofrer as consequências da sua própria invigilância. Não turbes o teu coração, em face dos sofrimentos alastrados em todo o mundo, nem esmoreças o teu ânimo, diante dos infortúnios do que se estendem por todas as nações, pois eles são frutos das sementes lançadas pelos próprios sofredores. Agora que o joio já cresceu no mundo e sufoca o trigo, haveremos de trabalhar sem exigências, por todos os meios possíveis e louváveis, para que o bem tome posição firme em todos os pontos de maior relevância no mundo, e isso não é ideia dos homens, é esquema de Deus. Nós apelamos para todos os espiritualistas do mundo, onde quer que estejam, para aumentarem as fileiras dos que acompanham o Cristo e comecem, onde estiverem vivendo, a construir ou reconstruir a harmonia, ampliando os meios de as criaturas reconhecerem os seus tesouros internos e despertá-los, que reconsiderem os erros, facilitando o perdão, que apaguem os ódios, usando o amor, que respeitem os direitos alheios, como um dever sagrado. Não existe outra solução para as criaturas da terra, a não ser a prescrita por Jesus Cristo, amarmos ao próximo, como a nós mesmos, porque o amor nivela as criaturas. Todas as guerras provêm do monstro do egoísmo, da inveja, do orgulho e aí entra o ódio que separa e destrói, que dificulta todas as coisas, que fecha os caminhos para a paz e nunca se interessa pelo bem das criaturas. Jamais existirá paz na terra, com esquecimento do Evangelho. Todas as ciências do mundo, reunindo-se, poderão trazer abundância e conforto físico para os homens, mas somente a educação das pessoas lhes poderá trazer a paz do coração e a serenidade imperturbável. E essa educação com o Cristo é mais harmoniosa e mais correta, de maneira que pode servir até para o proveito da própria ciência. É muito interessante uma comunicação plena entre as criaturas, para que circule entre elas uma força poderosa que se chama amizade e amor. O isolamento é caminho para a morte, porque a vida se movimenta permanentemente no bem. Viver é ajudar sempre, em todas as direções. Os homens devem saber que eles não estão a sós, o trabalho pertence a nós outros, que com eles marchamos, lado a lado, por bondade e misericórdia do próprio Deus. O mundo espiritual está entrelaçado com o físico, em vários níveis,
e um depende do outro. A Terra é casa, também, dos espíritos de luz, que não perdem a oportunidade de assisti-la sempre, com todos os seus recursos. Tu que nos lê, meu irmão, se tiveres alguma coisa a reparar em tua vida, faze-o hoje mesmo, porque amanhã será outro dia, que trará as suas próprias dificuldades. Busquemos o melhor caminho, aquele que somente faz amizades duradouras, aquele que não altera as leis naturais da vida. Todos temos direitos e deveres. Ajuda-nos a tirar da cabeça das criaturas que o céu é um lugar de descanso eterno. Ele é, por excelência, um lugar, se podemos chamá-lo assim, de trabalho eterno. A energia que circula no espírito superior é totalmente aproveitada, sem que se perca uma fração sequer, em coisas menos edificantes. Quanto mais elevado o espírito, mais recursos ele tem de ajudar. O trabalho no nosso ambiente é a vida, e todos o buscam como alimento superior. Nós temos a Terra como um lar de proporções maiores que o de 4 paredes, mas, com as mesmas dificuldades e recursos na proporção do seu tamanho, e nós todos fazemos parte desta casa de Deus. O planeta está caminhando para um desfecho final, em relação aos reajustes, é o karma coletivo cobrando dos devedores, e a moeda do pagamento é a dor, e o monstro da confusão é o egoísmo. Nada no mundo chega para o ganancioso. Mesmo que seja consciente de que nada leva depois do túmulo, ele quer morrer com as mãos cheias de ouro, em um caixão forrado de escrituras de bens terrenos. Essa doença é crônica em todas as épocas da humanidade, porém, quem está com o Cristo reconhece que está próximo o momento da voz de Deus dizer, basta. E o pensamento da luz invadir a mente dos homens, expulsando as ideias das trevas. É muito bom que todos compreendam que a era da luz já está se aproximando, e que todos nós deveremos cooperar com o Cristo na sementeira da educação e da disciplina. Todos os dias e noites, multidões de espíritos descem à terra, ajudando a preparar os campos para que o Divino Mestre semeie a luz do Evangelho no ambiente dos corações. Os dons de ouro estão pulsando no cerne das almas, esperando o toque do amor ou da dor, para que sirvam mais. Não esperes salvação por recursos externos. Cada qual é construtor da sua própria felicidade, não devendo se iludir com as falsas promessas que sempre acompanham os homens. Salvar é, pois, libertar, e a libertação da inferioridade depende do interior, é mudança, é transformação de atitudes, é instalação do amor na casa divina do coração, para que nasça o sol da independência em relação às coisas inferiores. Constrói o teu próprio céu, na área da consciência que Deus te deu e vive nela, em paz, doando paz para todos os lados. Mesmo que os homens não creiam que estamos ao lado deles, continuamos a ajudá-los, porque esta é a vontade de Deus para com todos. O Sol, visto de nossa colônia, é um astro maravilhoso, de encantos que a linguagem humana se perde ao tentar descrever, e é o mesmo Sol que ilumina a Terra e alimenta a vida em tudo. Explicar as coisas espirituais, na escrita e na fala para a Terra, é muito difícil para nós, por nos faltarem condições de interpretação dos nossos pensamentos e da realidade. Podemos comparar tal situação à de um índio que vai pela primeira vez a uma grande metrópole. Voltando à sua Tabaí, interrogado sobre o que viu no meio dos homens civilizados, ele sofre por não encontrar recursos favoráveis, nos gestos e linguagem da tribo, para transmitir o que ele realmente viu. É o que ocorre com os nossos maiores da espiritualidade, quando querem nos relatar as coisas dos planos superiores. Sentimos também muito embaraço quando falamos aos encarnados das coisas existentes no plano em que habitamos. São faixas diferentes uma da outra, entretanto, consegue-se alguma coisa na conjuntura da mediunidade que não esquece a disciplina e o amor, na feição em que a caridade se expressa na Terra. O Sol é o portador de elementos indispensáveis à nossa vida e da própria colônia. Esse Sol não é somente físico, o que alimenta essa estrela que é considerada de quinta grandeza, é o seu duplo, onde o esquema espiritual organizado produz e absorve matéria quintessenciada da respiração de Deus, transmutando esses fluidos sutis em magnetismo universal, por onde seus raios abastecem e vivificam a vida criada por ele. Aqui, onde habitamos por misericórdia divina, cultivamos muita coisa. A agricultura na colônia é bastante avançada, no tocante às coisas naturais. O estudo do universo, a harmonia dos nossos corpos, são sempre comparados para que a alimentação corresponda às nossas necessidades. Quem fugir da realidade natural não pode nem tem condições de viver bem. Um agricultor aqui é um espírito altamente iluminado pelos conhecimentos biológicos, começando pelo corpo humano,
até onde pode ir no conhecimento dos corpos espirituais. A música, igualmente, não foge da pauta do saber, porque tudo na criação é melodia divina. Descem até a nossa colônia grandes instrutores espirituais, filhos da harmonia e, por vezes, revestem-se de corpos mais pesados e ficam no nosso meio por algum tempo, nos ajudando a compreender e a valorizar o que temos em mãos, e a saber aproveitar a luz em muitos aspectos. As plantas e frutos são concentrações de energia sublimada, cujo aproveitamento a bênção do conhecimento nos proporciona. Na Terra, pelo que já sabemos, o adubo orgânico é o mais saudável para o equilíbrio do ambiente e para a integração harmoniosa dos frutos e sementes, onde o organismo humano pode reabastecer as forças gastas nas lutas diárias. Toda doença é falta de harmonia no mundo celular do agregado físico. É chegada a hora de resistirmos à sofisticação que nos leva ao desespero e à decadência e voltarmos à vida natural. As consequências da vida antinatural que os homens levam, os acompanham depois do túmulo, desorganizando, por vezes, até os corpos espirituais, e o preço do difícil reparo será a dor. Quanto mais avança a medicina terrena, mais se alastram as doenças. E o pior é que os próprios cientistas não desconfiam do carro da ilusão em que viajam. Deveria ser meta prioritária de todo governo a educação das mentes, pois o psiquismo desajustado é ninho de perturbação que se manifesta como variados distúrbios orgânicos. A saúde espiritual e a física devem formar um conjunto harmonioso. A energia cósmica nos chega sublimada das regiões superiores e nós a infestamos com os nossos sentimentos inferiores, e isso nos faz sofrer. Pudéssemos nós explicar a todos os espíritos renitentes no erro, o desastre que operam no espírito o ódio, a vingança, o egoísmo, o ciúme, teríamos a certeza de que o comportamento de todos seria outro. As gerações que lhes irão suceder esperam receber a herança da evolução do ambiente físico e psíquico da Terra. Apesar de todo o desequilíbrio da humanidade, o planeta oferece limitados recursos para os que escolhem a luz. Juntemo-nos aos homens que já puseram os pés na senda da iniciação, onde os desejos inferiores já foram para o segundo plano das suas vidas e tentam esquecê-los de vez. Eles são os que estão conhecendo a verdade e ela irá libertá-los. Fomos para um grande salão, onde a música nos proporcionava condições para o trabalho mais vantajoso e nos despertava uma fé mais viva, por entrarmos em plena harmonia com o universo. Desta vez, acionados os comandos, e na vibração etérica, podíamos identificar uma velha composição adaptada ao nosso plano, que se intitulava Sonho de Amor, de Daniel François Albert, partitura grandiosa que nos fazia encher de emoção, sentindo nela a harmonia e a paz penetrarem pela nossa audição. Como é grandiosa a meditação envolvida pela melodia! Lembrei-me dos grandes salões de festas requintadas na França, e me transportei nas asas da saudade. Entretanto, a diferença era muito grande. A algazarra dos humanos quando estão em euforia, as bebidas, o palavreado, os hábitos e vícios que desajustam um ambiente elevado, em todos os casos, são caminhos por que todos passamos para chegar à perfeição espiritual. Terminado o banho de serenidade espiritual que tomamos pelo que ouvimos, Ceres fez a oração de partida, a pedido de Miramês, e partimos com muita alegria em direção ao Brasil Central. Quando estávamos descendo para a terra, Miramês, em rápidas palavras, nos cientificou de que lá embaixo havia algo de grandioso para o nosso estudo. Ele acrescentou: essa nação prepara-se para ingressar no concerto dos povos, com uma cota grandiosa das luzes espirituais. Pairamos por cima do Planalto Central, e o nosso guia espiritual ativou em nós a visão mais profunda, para que pudéssemos enxergar as coisas secretas, e sentir as profecias para o futuro, reveladas pela policromia estampada na natureza. Vi, com a visão que Deus me deu, partir de determinado ponto do estado um caminho de luzes, saindo do chão e subindo aos céus em forma espiral, de maneira a ganhar quase todo o território. Por esse caminho de luz desciam e subiam inteligências cujas funções desconhecíamos. Notávamos a aura da região, bem diferente das outras, caracterizando a fé e a esperança e configurando um futuro de esplendor. Povo de um sentimento aflorado, sua caridade e amor davam demonstração de vigorosa fraternidade. Ali o mundo espiritual parecia mais visível e mais atuante, por encontrar condições mais adequadas para o trabalho de intercâmbio espiritual. Mais no alto, víamos uma claridade distante, que prendia sobremaneira nossa atenção. Era uma organização espiritual destinada a receber, instruir e mandar caravanas para a Terra em casos urgentes, principalmente no tocante à política e aos interesses internacionais.
Todo país tem a sua direção espiritual, no comando das forças físicas da Terra. Aproximamo-nos de uma instituição assistencial, localizada em uma cidade do Triângulo Mineiro, onde a fé falava mais alto que a própria razão. Descemos e nos misturamos aos trabalhadores espirituais da casa em variadas atividades. Antes, fomos recebidos com todo o carinho que puderam nos dispensar, e em seguida trabalhamos juntos, adotando o emblema de ajudar sempre. O diretor da casa naquela noite nos pediu, já que tínhamos certa experiência em trabalhos de desdobramento, para verificar os laços dos assistidos, laços que uniam o corpo físico ao espiritual, e o que podíamos fazer por eles. Acrescentou o guia da casa. Estávamos todos esperando por um momento como este, porque sabemos que muitos desequilíbrios partem do corpo espiritual e das junções dos corpos em questão. Esse cordão de prata, em muitos casos, precisa de uma limpeza urgente para que não cause maiores danos ao organismo material. Nós vos pedimos, em nome de Deus, para cooperardes conosco neste sentido. Miramês, que é um técnico por excelência nesse assunto, sorriu e acentuou: aqui estamos para isso, meu irmão. Fizeste o pedido à colônia já há algum tempo, e hoje viemos, em nome do Mestre Jesus, para quem trabalhamos com alegria e sem conhecer cansaço. A casa material não está nos moldes que a higiene deseja, mas não podemos exigir mais esforços onde nos parece esgotada a energia. Vamos ajudar sem apresentar regras ou ditar normas. Onde se ajunta muita gente em função de resgate, precisa-se de quem ajude, e que ajude com amor, nunca pedindo algo em troca. Visitamos várias dependências e notamos que estavam ali, internados na carne, muitos criminosos do passado, já batidos e arrependidos dos crimes praticados. Estavam recebendo as bênçãos da renovação interior e tinham no espiritismo esse conforto espiritual e a esperança de dias melhores. E alguém ali encarnado, era o instrumento desta renovação. Abeiramo-nos da cama de um rapaz de cor parda, muito raquítico, e pus-me a observar o seu cordão fluídico, que perdera parcialmente sua vitalidade. De um lado, apresentava-se estático, sem manifestar circulação de energia, e na sua descida para o cérebro as suas próprias raízes eram moles nos centros de reajuste. Coloquei, como de costume, a mão sobre o laço fluídico e senti uma vibração demorada, uma lerdeza na pulsação. Aquele cabo de prata desperdiçava muita energia da mente, por não corresponder às ideias formadas e às luzes que recebemos do ambiente divino. Procuramos o irmãozinho por ali, pois logo notamos que ele não poderia ter saído para longe, e o encontramos em um salão de aula espiritual. Assentamo-nos perto dele, que não nos notava, e sentimos a dificuldade com que ele assimilava as lições que a professora distribuía. Miramês, de lado, comentou com respeito: Lancelin, este nosso companheiro em Cristo carrega consigo um desequilíbrio genético. Os seus próprios pensamentos em desequilíbrio alcançaram os genes e se expressaram no encontro do óvulo com o espermatozoide. A energia mental do reencarnante, nessa hora, prepondera e se firma em sua própria vida, com o que carrega de bem ou mal. Não vamos aqui esmiuçar a sua vida passada, por não ser da nossa competência tal feito, e somente o fazemos quando o passado nos traz algo educativo. Ele já está arrependido e prometeu aceitar a dor para refazer o espiritual. O nosso fito, neste momento, e ajudá-lo a carregar a cruz dos seus infortúnios. Comparando-se com o martírio do Divino Mestre, que aceitou a ajuda do Sireneu, nós somos sireneus que podemos apenas ajudar, e não carregar a sua cruz, porque levar o lenho das provações é tarefa somente dele. Olhou para Caena, que veio com presteza. De lado, já estavam Celes, Fernando, Abílio e Padre Galeno. Ele olhou para o cérebro do rapazinho, de maneira que até eu podia observar com clareza sua cabeça espiritual por dentro, e notei que parecia uma casa onde as lâmpadas são fracas, meio apagadas. Miramês levou os dedos no centro da vida do nosso irmão, tocou em alguns pontos, e contemplamos algo maravilhoso. O cérebro espiritual do nosso companheiro começou a funcionar com rapidez. Caminhavam raios de luz em todo o sistema nervoso, o córtex cerebral mudou de colorido e pulsava com mais intensidade. As duas glândulas, pineal e pituitária, começaram a secretar resíduo opaco que escorria por microcanais que chegavam à espinha dorsal. O líquido pardacento se avolumava na base do crânio, com tendência a descer pelo cordão de prata. Isto que estamos narrando é o que contemplamos no duplo do corpo físico, que retrata o soma fisiológico. E quando aquela sujeira espiritual começou a descer para o campo físico,
Miramês tocou no ponto de união do cordão fluídico com a cabeça espiritual e acompanhamos a descida dos elementos corrosivos até o corpo de carne. Quando esse líquido derramou no físico, o corpinho se agitou